Graça e paz, irmãos, bom dia. Amém. Deus é bom, sempre. Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Provérbios. Provérbios 3, 13. Revelação sem sabedoria nunca se transformará em riqueza. Não adianta nada você ter uma revelação e não aplicar, né? Então, revelação. Por que as pessoas recebem tanta profecia e você encontra elas 15 anos depois no mesmo lugar? Por que você vê pessoas recebendo tantas promessas de Deus? Passa ano e entra ano, você encontra ela no mesmo lugar, porque a revelação, o fato de Deus falar algo sobre você, não quer dizer que você não tenha que fazer nada, porque o relógio pode te despertar, mas não pode te tirar da cama. O GPS pode te dar um destino, mas se você não se mover para lá, então Deus pode te dar um mapa profético, mas se você não tiver atitude, se comportar de acordo. Então, revelação sem sabedoria nunca transforma. Na verdade, você precisa se mover. Deus, ele sempre chama a gente na direção que Ele está. Ele se deixa ver e depois Ele fala, vem, mas tem gente que não sai do barco. E hoje o Senhor está nos convidando a sair, né, dos lugares de limitação, né? Porque, por incrível que pareça, tudo vem dele, não há nada em nós. A única coisa que a gente tem é se mover na sua voz, se mover na sua direção. E em Provérbios, Salomão, ele deixa esse tesouro e essa chave. Ele fala, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. Então, se eu preciso achar, significa que ela não está fácil. Eu preciso procurar ao ponto de achar. Não está assim por cima da terra. É igual ouro e diamante. Se você quer diamante, ouro, vai cavar. O homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que os artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que os rubis, e tudo o que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riqueza e honra. Então ele fala que vida, riqueza e honra está onde? Nesse lugar chamado sabedoria, mas ele fala que feliz é o homem que acha a sabedoria, deixando bem claro que a sabedoria ela está disponível, mas ela tem preço, ela tem demanda, ela tem vida de sacrifício, você tem que garimpar, você tem que cavar para achar, você tem que se esforçar para encontrar essa sabedoria e, na verdade, você tem que exercitar a sabedoria, ou seja, aplicar os conselhos bíblicos para que você possa desenvolver e adquirir. Já fala de comprar conhecimento. Então, achar a sabedoria no quesito de procurar, de insistir, de não se entregar, de todos os dias, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Adquirir. Coloca nessa conta para adquirir conhecimento, recurso, tempo. Às vezes a gente não negocia o nosso tempo por nada, né? Não, mas isso é o meu tempo. Tudo bem, gente, olha, quando você vai para a presença de Deus, não é um tempo desperdiçado. Quando você vai para a presença de Deus, é o tempo mais bem empregado que você possa dedicar. Então, nessa conta aqui, quando Deus te chamar para algum lugar e você quer ter esse conhecimento de Deus, você precisa ter esse desejo de colocar tudo o que você tem nessa conta. Tempo, saúde, vigor,
recurso para adquirir conhecimento, né? Por exemplo, está ali, né? Antigamente, nós não temos cantina, mas antigamente, eu ouvi um tempo atrás, eu ouvi uma frase de um pastor que já faleceu. Ele disse o seguinte: na sua igreja tem uma biblioteca, mas você não vai embora sem comer o hambúrguer na cantina. O hambúrguer vai durar 6 horas no seu organismo, mas o livro que você lê nunca mais sai de dentro de você. Então, adquirir. Não estou falando para você não comer hambúrguer, estou falando que se você colocar nas contas o desejo de colocar ali preço, valor para adquirir as coisas. Porque eu exercito para mim, se eu faço uma dieta eu faço para mim, se eu faço um exercício eu faço para mim, se eu leio um livro eu faço para mim, é eu que estou sendo beneficiado. Mas se você entende e você quer adquirir conhecimento, se você quer achar a sabedoria, então você vai procurar e se esforçar e colocar tudo na conta para alcançar isso. Fará toda a diferença na sua vida, e ele vai explicando isso. Então, você pode ter visão, você pode ter fé, você pode ter recebido promessas. Então, tem pessoas que têm visão, têm fé e recebeu promessas. Promessas que, ao olhar, a gente fala, que promessa extraordinária, né? O céu deu para essa pessoa. Mas se não tiver sabedoria, se você não tiver sabedoria para transformar essas promessas em governo, governo, você sabe, é domínio, né? É uma relação coordenada. Governo é não abusar recursos, é não abusar do tempo, é não abusar da saúde, é não abusar dos lugares perigosos. Isso é governo. Governar o homem interior, governar as cidades, governo envolve, irmãos, muito sacrifício. Essa fé morre no campo da esperança. Eu vejo muitas pessoas morrendo, mesmo tendo visão, mesmo tendo uma porção de fé e mesmo recebendo promessas lindas e maravilhosas. Por que essas pessoas estão morrendo? Porque elas não querem aplicar ali, aplicar tempo, recurso e exercício na sabedoria e nem no conhecimento. Acha que vai cair do céu. E de fato, irmãos, o culto de domingo é para revelar aquilo que você cavou durante a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Na verdade, o culto de domingo é um culto de celebração. E deveríamos aqui estar partilhando com os irmãos na oração, no momento da comunhão, no momento do louvor, tudo que Deus está fazendo, tudo que você garimpou. E aí você traz daquilo que você teve e recebeu do Senhor, suas experiências e partilha. Partilha no momento da mesa pós-culto, quando você senta ali e partilha da palavra, partilha das experiências. Numa vida comum, uma vida ordinária, falando de um Cristo extraordinário, dos detalhes, das coisas maravilhosas que Ele faz e da sua perfeição. Revelação é o que Deus mostra, sabedoria é o que você faz com aquilo que Ele mostrou. Deus te mostrou algo há muito tempo. O que você está fazendo? Quais são as ações que você está tendo para fazer com que aquilo que Ele te mostrou se torne uma realidade? Não, se Deus falou, eu vou deitar aqui e vou esperar. Não, se Deus falou, vai se cumprir. Porque quem tem promessa não morre. Olha lá, meu irmão, leia a sua Bíblia. E é por isso que tantos no reino choram, oram, mas continua estagnado. E essa estagnação incomoda, irmão. Incomoda porque ao nós ficarmos estagnados, tem um monte de gente que está dependendo que você se mova. Como eu disse domingo, há uma ardente expectação. A criatura espera, olhando para você, olhando para mim, olhando para nós, olhando para a igreja.
eles querem ver manifestação, e manifestação é algo que é incontrolável, né? Quando algo se manifesta. A manifestação dos filhos de Deus. E o que caracteriza um filho de Deus, senão o homem criado em Deus é criado em verdade, justiça e santidade? Sabe qual é a expectação da criatura? Ver verdade em você. Ver justiça em você. Integridade. Aí acontece qualquer coisinha, você se desintegra. Aí tem uma coisa para dizer não, aí você se desintegra. Aí tem uma tentação, você se desintegra. Por isso que a criatura não está crendo porque quem todo dia está se movendo religiosamente não está conseguindo segurar a sua integridade. Porque não consegue manter a verdade, não consegue manter a justiça. E é isso, nós precisamos dar uma resposta mais séria do que essa religiosa. Por isso que Jesus ele era contrário à religião e ele sempre disse, eu não vim trazer uma religião. Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer o reino do Messias. E o reino envolvia o quê? Gente, vamos fazer a diferença, vamos tocar. Por isso que os elogios dele, direto, era para gente que não tinha contato nenhum com a religião. Elogiou o soldado, elogiou o bom samaritano, elogiou a atitude da mulher samaritana, porque se arrependeu, imediatamente elogiou. Não só elogiou, porque a fé daquela mulher foi prática, de chacotada, de vergonha, de ser a vergonha da cidade, se tornou evangelista ao fim de uma conversa de 1 hora, sei lá. E nós estamos esperando, eu vou me limpar primeiro para depois falar. Eu vou... Não, irmão, vamos abrir a boca, porque a obra é do Cristo, quem faz é Ele, e é Ele que está realizando. Isso é muito importante. Por que as pessoas estão estagnadas, pastor? Elas estão estagnadas porque elas confundem espiritualidade com sabedoria. Gente, espiritualidade não é sabedoria. Elas acabam confundindo também revelação com domínio. O fato de ter revelação não quer dizer que você está dominando. Revelação é o mapa, domínio é caminhar em cima da medida. Vamos lá, Deus mediu para Ezequiel, naquela visão de Ezequiel 47, 1000 côvados, e ele fala, e eu andei esses 1000 côvados com águas nos tornozelos. Em outras palavras, o Senhor mediu e deu a medida, deu a revelação, deu o mapa. Agora eu me movi em cima daquilo. Muitos de nós aqui já recebemos a profecia. Fala de novo, Senhor. De novo o quê? Se a última que eu te dei já faz 10 anos e você nem saiu do barco. Como que eu vou te dar algo novo se aquilo que eu falei não mudou acerca de você e você não se moveu? Então, é isso. Revelação não é domínio. Domínio já é a prática daquilo que Deus te revelou. Já é o espírito ativo. Já é guerra, já é avançando sobre territórios. E acaba confundindo também presença com prosperidade. Eu vi, por exemplo, pessoas que viviam presença de Deus, mas não prosperidade de Deus. Porque enquanto não desbloqueia isso aqui, amigo, porque a presença de Deus, Deus estava presente com Israel no deserto, mas Israel não possuía a terra que manava leite e mel. Por quê? Não possuía, porque embora eles estivessem livres no corpo, não tinha mais cadeado nos seus pés e nas suas mãos, a sua mente ainda estava presa no Egito. Então Deus não te chamou para você poder viver uma liberdade falsa, Ele quer uma liberdade total. E prosperidade, irmão, é um assunto de liberdade de mente, tá? É incrível como o Senhor tem me provado isso e falado, não é porque a igreja é pequena, não é porque um pequeno rebanho, não é, eu vou ser sincero, Carlos, nem preciso de ter gente crente para eu poder fazer, eu só preciso de um coração e uma mente desbloqueada e um coração livre. Você só vai parar de contar as moedas quando você entender isso.
Porque toda vez que Deus vai testar a gente, fala assim, meu filho, então, me dê isso, meu filho. Sua mão trancou. Eu falo assim, sua mão trancou, apodrece na sua mão. Quando Deus, ele quer só que você abra a mão para Ele poder, não só não deixar estragar, como Ele começar a passar mais. Meu Deus, Senhor. Dá condições de entender. E não adianta ficar com raiva de quem prospera. Você tem que ficar triste com a avareza que cresce, cresce, cresce. E à medida que a gente, não, eu estou protegendo a minha família, está vivendo escassez. E uma coisa que Deus precisa agora dos seus filhos é prosperar, irmãos. Para a gente fazer a diferença nos lugares de necessidade, você precisa prosperar. E aí eu falo de financeiro, emocional, espiritual. Você precisa estar bem no seu bolso, na sua mente, no seu espírito, no seu coração. Você precisa estar bem. Estar bem, irmãos, é ter condições de amar o próximo como ama você mesmo. Eu estou falando de faltar a si, eu estou falando de, à medida que Deus cuida de você, você também ter um coração para cuidar dos outros. Isso é sabedoria. Deus não é movido pelas emoções, eu sempre falo isso aqui. Ele é movido por sabedoria. Emoção, choro, lágrima, bater pezinho no chão, rolar no chão, fazer biquinho, não vai mudar. Não vai mudar Deus, não vai convencer Deus de nada. A única coisa que Ele vai falar, tá bom, tá bom, tá bom. Agora fala o que você quer. Já teve, quando você era criança lá, você tinha um filho, quem teve, ou um sobrinho, uma criança, quando ela está fazendo birra querendo alguma coisa, e chora e você não sabe o que é. Você não sabe o que é. Para de chorar. Fala o que você quer. Não entendi nada. Fala. Deus falou assim, tá bom. Muito bonito suas lágrimas, já conseguiu minha atenção. Agora fala o que você quer. O que você quer? Aí sim, aí você tem que dizer as palavras da sabedoria, do livro que você se apoia, das mensagens, dos princípios, dos valores de Deus. E aí, tudo que você ora, que é a vontade de Deus, amigo, que está na rota de Deus, não tem como dar errado, não. O problema é que as nossas orações é para tentar convencer Deus de que a nossa opinião é melhor que a dele. Quando, na verdade, a oração devia ser um assunto de perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E não o que eu quero do Senhor. Eu posso falar, Senhor, eu quero isso, quero aquilo, contudo, Senhor, a sua vontade é melhor que a minha, então faça a sua, tá bem? Mas estou só falando, abrindo meu coração. Nas nossas relações, você pode falar de tudo com o seu pai, mas nunca deixe de colocar uma vírgula e falar, a sua vontade está sobreposta, está sobre a minha vontade, e a sua vontade é melhor que a minha, e eu fico com a sua no final. É a oração mais sábia que você pode fazer e realizar. Se não ativar a sabedoria do reino, poderá ter visão todos os dias, mas nunca vai governar. E aí sim, né, a vida frustrante da igreja dos nossos dias é ter revelação, ouvir, entender e não se mover. E em algum momento ele começa a duvidar se o que Deus falou era verdade, quando na verdade o problema não é no que Deus falou, é na atitude que nós nunca tomamos. Aí a dúvida chega, a desconfiança vem, a gente começa a olhar para um lado e para o outro, e é engraçado que a gente devolve a responsabilidade da nossa falta de fé, da nossa falta de convicção para Deus. Quando Deus está falando, vem, sai desse barco, sai desse lugar confortável e seguro, que você acha que está seguro, vem para a minha direção que eu vou te mostrar algo mais excelente. No Salmo 111:10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Então, mais uma reforçada aqui, que do temor nasce sabedoria e bom entendimento quem cumpre. Não é bom entendimento quem pensa, quem sente, é bom entendimento para quem cumpre. Vida ativa, movimento, exercício. Irmãos, orar é um exercício da nossa fé.
Não deveria as pessoas ficar chocadas quando a gente fala que ora, mas hoje, na atualidade, é um choque. A gente tem entendido que a oração é um lugar importante e um dos marcos que fez a igreja ser vitoriosa nesses 2 milênios. Aí, oração, mas tá estranho. Ou seja, aquilo que era a coisa mais comum quando eu me converti, você indo para a igreja de madrugada, tropeçar com os irmãos da Assembleia, tropeçar com os irmãos da Batista, tradicional, tropeçar com os irmãos da Chamas do Avivamento, tropeçar... Irmão, você tropeçava até com os crentes que não tinha esse quê de oração, né? E todo mundo estava orando. Agora é um absurdo, ou seja, chega a ser um susto você viver uma vida de oração. Então, não perca o seu lugar, porque os dias ainda estão prometidos, os dias que ainda estão prometidos vão ser dias que quem não estiver orando, não tiver fundamento na palavra, vai ser tragado, e nós não podemos ser presa do diabo, porque Deus tem nos fornecido conhecimento para a gente poder vencer. Temor do Senhor aqui não é medo, irmãos. É alinhamento, é obediência, é prosperidade. Temor do Senhor, alinhamento e obediência que promove a prosperidade emocional, espiritual, financeira, prosperidade em todos os níveis, até um ponto de que o seu coração está tão livre que Deus começa a te dar o coração daquelas pessoas que têm bolso, né? Isso é engraçado, porque Deus começa a dar o coração das pessoas que têm bolso fundo. Não pode contar comigo. O que você precisar, a minha empresa vai fornecer. O que você precisa. As pessoas começam, quando você dura no lugar, quando você se segura no lugar em que você está exercitando, Deus começa a confiar, né, tesouros na terra para você administrar. Por causa do governo, porque você já não administra para si, você não desvia para o bolso, você desvia em o recurso, você coloca os recursos ao serviço da cidade, ao serviço das pessoas. E aí não importa se essa pessoa vem para a sua igreja, não importa se essa pessoa vai para a sua denominação, o que importa é que essas pessoas estão cumprindo aquele mandato que é: enquanto esse evangelho do reino não for pregado, e quando esse evangelho do reino for pregado em toda criatura, então virá o fim. Eu estou trabalhando para essa profecia se cumprir. Vi o fim. Eu não estou com medo do fim. Eu estou pregando para que o evangelho chegue em todos os lugares ao mesmo tempo que está acontecendo aqui. E isso tem que ser uma fome de toda a igreja de maneira coletiva. E eu não falo na nossa comunidade de fé, eu falo de toda a igreja devia trabalhar assim. Colocar os princípios de Deus acima da cultura, acima da sua opinião, acima do sistema, do que o sistema normalizou. Então, acima das culturas, aí sim, para a gente que tem esse privilégio de viver aqui, essa multicultura, os princípios de Deus estão acima da cultura, estão acima das nossas opiniões. E eu falo isso com temor, porque quando a gente volta para a nossa nação, um susto me pega, mas que eu não estou julgando os meus irmãos, eu estou falando não com ar de arrogância, mas como um conselho e um despertar para nós aqui e até mesmo para os irmãos que assistem. O que eu percebo é que tantos irmãos, um perto do outro como comunidade, que de alguma maneira, ao invés de cooperar, estão concorrendo. Ao invés de contribuir, estão retendo para o seu e trabalha para uma denominação e não para o Cristo. E por que eu acredito que isso acontece? Eu acredito que isso acontece porque muitas pessoas não entenderam ainda a multiforme graça de Cristo e não compreendeu porque estão presos ali na sua denominação, no seu bairro, e não conhece o que Deus está fazendo no mundo. Porque Deus ama os meus irmãos lá no continente
africano, Deus ama os irmãos aqui no continente europeu, Deus ama os irmãos no continente americano, Deus ama os irmãos do continente asiático. Deus está trabalhando por toda a terra e toda a terra é do Senhor. E isso é algo que ainda não despertou porque eles estão presos dentro da sua comunidade, fazendo para encher os seus bancos, quando nós devíamos fazer para encher o reino dos céus de filhos restaurados, lavados e remidos no sangue de Jesus. Sabedoria é a habilidade de aplicar o céu na terra. Sabe o que é a sabedoria? A definição boa para você guardar é a habilidade de aplicar o céu na terra. E aí, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nessas coisas que você tem que pensar. Essa é a aplicação, é fazer com aquilo que está no céu seja uma realidade aqui na terra. Aquilo que você está vendo no Cristo seja exercitado pelos filhos dele aqui na terra, como justiça, verdade, integridade. Irmãos, ninguém vai ficar correndo atrás de você não. Nós não podemos. Por isso que no Salmo 115 fala: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então o céu é a jurisdição do eterno, a terra é a jurisdição dos seus filhos alinhados. Então, se o céu e terra está alinhado, todo lugar em que tem um filho alinhado vai estar exercendo princípios que governam o céu, como verdade, justiça, santidade, honestidade, tudo que é puro, tudo que é santo, se há algum louvor, se há alguma virtude, se há alguma boa fama, é nessas coisas. Então, esses são os princípios que regimentam o céu e que precisam ser aplicados na terra, na sua família. As pessoas vão olhar desconfiado para você por 2, 5 e até 10 anos, mas depois que elas te veem com 15 anos servindo ao Senhor e firme, elas vão falar: cara, só pode ser verdade, ninguém consegue sustentar uma mentira por tanto tempo. Só que a gente vê as pessoas derretendo na sua fé, por causa da angústia, por causa da luta, por causa das aflições, por causa da adversidade, por causa de questões emocionais, por causa de questões financeiras, por causa daquilo, e as pessoas estão derretendo na sua fé. Aí você encontra a pessoa e a pessoa não está mais na fé. E aí a pessoa tenta se justificar. Porque eu vi muito amigo meu se justificando por que não estava mais, por que não estava fazendo. Aí era por causa daquilo, era por causa daquilo outro, era por causa da liderança, era por causa do irmão, era por causa daquilo, era por causa... E eu falei assim: meu irmão, essas mesmas aflições aí também atingem todo mundo, todos os irmãos do mundo. A questão não é isso, a questão é: você estava imunizado para quando viesse a gripe passar e não pegar em você? É essa a questão. Vocês abriram alguns precedentes, frouxaram na devoção, perderam postura de oração, perderam vida de leitura, perderam comunhão, foram ficando dentro de casa, foram se abandonando o lugar na família, foi abandonando o nome, quando conversava já falava qualquer coisa que condizia com o céu, e foi perdendo, e agora o problema do Senhor, quando na verdade é a gente que vai cedendo lugares e vamos perdendo esse lugar no Senhor. Enfim, como último ato, para encerrar, eu quero falar isso aqui para você. Aqui está o problema da maioria: receber revelação, mas não sabe como transformá-la em prática. Receber profecias, mas não continua com a mesma mentalidade. Receber direção, mas não obedece com consistência e disciplina. Porque as pessoas estão caindo e desistindo e abandonando? Não consegue manter consistência e disciplina. E tudo isso aponta para só um lugar: sabedoria. Ela precisa ser achada. Conhecimento precisa ser adquirido.
Você não encontra ouro chutando aí por cima da terra. Se você quiser encontrar algo precioso, você vai ter que cavar. E eu espero que você tenha essa consciência nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós oramos para que a gente possa garimpar até achar a sabedoria, que a gente possa, Senhor, colocar tudo que temos, Pai, saúde, tempo, recurso, para adquirir conhecimento. E faça com que essa mercadoria, esse artigo de luxo, Pai, que é a sabedoria, se torne, Pai, esse lugar que faz a gente cumprir a visão, que nutre a nossa fé e nos faz alcançar promessas. Eu oro, Pai, para que a extraordinária vontade de Deus, que acontece no céu, também aconteça na terra, na vida dos meus irmãos, em todo o lugar que eles estiverem vivendo, fazendo, realizando, cumprindo, seja entre irmãos, seja entre famílias, seja no trabalho, em todo lugar. Que tudo isso redunde em louvor para o Teu nome. Nós oramos confiadamente no Senhor, em o nome de Jesus. Amém.